Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ter você de volta aqui nesse quarto dia para que a gente fale do livro Garra, dos insights, dos ensinamentos que a gente pode tirar desse livro para construir o nosso ano de 2026. Está sendo muito rico para mim revisitar esse livro. Algumas passagens do livro é como se fosse a primeira vez que eu estou lendo novamente, então estou muito feliz com isso. Espero que você, ao estar assistindo, ao estar nos acompanhando, tenha também esse cuidado e esse desafio de ler o livro, né? Eu sei que talvez eu estou exigindo um pouco aí de ler 40 páginas por dia. É um pouco puxado, eu reconheço, mas é um desafio. Então, por isso, ele tem esse pressuposto de te tirar da zona de conforto, de me tirar da zona de conforto. Então, eu espero que esteja também te ajudando. Eu estou procurando fazer de uma forma para que, se você não tenha lido o livro, por exemplo, você consiga acompanhar, consiga entender e tirar os insights também para você construir um ano de 2026 com mais garra, com mais energia, com mais disposição e vontade de vencer. Para mim, aqui, a mensagem central do livro é que a gente tem que ter uma meta, a gente tem que entender que vai ter adversidades, então a gente tem que estar focado naquilo que queremos. E dessa forma, a garra faz a gente alcançar os resultados que nós desejamos. Então, eu espero que você tenha essa oportunidade de estar se desenvolvendo e construindo a sua garra. Para começar, hoje nós vamos falar da parte 2 do livro, né? Iniciar a parte 2, que fala cultivar a garra de dentro para fora. Então aqui já nos traz uma pista de que ela está querendo trazer esse insight de que você pode construir a sua garra, mas ela vai sair de dentro para fora, ou seja, é com intencionalidade. O capítulo 6 tem como título Interesse. Eu quero começar um pouco de trás para frente, porque tem uma frase aqui no final que vai sintetizar um pouco do que nós vamos discorrer aqui, um pouco do que eu anotei aqui também para que a gente possa falar sobre o interesse. Esse interesse ele vai estar conectado com o capítulo 7 também, que para mim é um dos principais do livro. E eu vou explicar porque o título já nos dá essa pista, que o capítulo 7 que nós vamos falar na sequência fala sobre prática. Então, do interesse nós vamos para a prática, e a prática ela é constante. Nós vamos ver isso aqui no livro. Deixa eu pegar aqui as minhas observações, que eu sem querer aqui fechei. Então vamos lá. Para começar, como eu falei, de trás para frente, só para a gente trazer essa frase, ela fala assim: em resumo, corra atrás dos seus sonhos não é um mau conselho, mas o que pode ser mais útil é compreender como esses sonhos são alimentados desde o início. Por quê? Como ela está falando de interesse, e no livro ela fala também sobre isso, né? O quão desafiador é você, por exemplo, chegar para uma criança de 5 anos, de 6 anos, e entender, conseguir despertar nela o que ela vai fazer para a vida toda, né? Então, eu vou dar como exemplo a minha filha. A minha filha, quando ela era pequena, ela dizia que ela queria ser vendedora de coisas. Depois ela queria virar pet shopper, depois veterinária, daí virou médica. Hoje ela quer ser roteirista. Então, veja o quão desafiador é você determinar qual vai ser o seu sonho. Então, corra atrás dos sonhos, tem essa conotação que ela traz aqui. O livro aqui também ele tem uma parte muito interessante que eu destaquei aqui, deixa eu achar aqui, acabei fechando ele sem querer. Tá. Cadê aqui? Achei. Ela fala de, pegando esse gancho, né, de a gente iniciar a encontrar e ter essa paixão pelo trabalho, enfim, né, ela fala sobre isso, que o primeiro ponto parte da descoberta. Então a gente acaba sendo impactado por diversas possibilidades, diversas alternativas,
E às vezes até quando a gente olha para um jovem que está iniciando a sua carreira no mundo corporativo, às vezes ele inicia numa empresa lá na área de trainee, e aí ele passa pela área financeira, pelo menos foi um dos insights que eu tirei aqui. Esse jovem trainee vai passar pela área financeira, pela logística, pelo marketing, por vendas, por RH, descobrindo como é que essas áreas funcionam. O seu líder vai ter esse desafio, né, quem está coordenando o programa de trainee, de identificar perfis, de identificar aderência com determinada área. Então ele vai passar por essa parte da descoberta e aí sim vai vir um desenvolvimento e na sequência um aprofundamento. Então, através dessa curva ou dessa sequência, a pessoa vai conseguir despertar o interesse sobre uma determinada área. Então, assim, ela coloca aqui em segundo lugar, os interesses não são descobertos por meio de introspecção, né? Você não consegue, às vezes, pegar a população toda, colocar de uma forma que elas façam uma reflexão, uma introspecção e descubram aquilo que serve para elas de interesse, né? Elas passam por haver uma experimentação. E ela coloca aqui, ó, sem experimentação, não se pode determinar quais interesses vão permanecer. Então ela coloca assim, às vezes se a gente fizer até uma correlação com o capítulo anterior da esperança, né? Às vezes você, quando é jovem, eu dei o exemplo da minha filha, né? Ela está vendo aquela profissão e ela tem uma esperança de que através daquela profissão ela vai se sentir realizada, ela vê aquela profissão às vezes com uma admiração e ela tem a esperança de ter a mesma admiração, e aí ela vai descobrindo outras possibilidades, outras alternativas. Ao longo da jornada dela acadêmica, ela vai percebendo que ela tem maior afinidade com determinadas áreas, seja humanas, exatas, e aí dentro de cada uma isso vai acontecendo. Ou seja, sem a experimentação, não se pode determinar quais interesses vão permanecer. Alguns interesses desaparecem e outros permanecem. Ela também fala, aí aqui ela conta a história do astronauta da NASA que, ao ver seguidos lançamentos de ônibus espaciais, ele teve esse interesse e essa vontade de entender como é que isso funcionava, né? Então, por fim, os interesses se desenvolvem quando há um grupo de pessoas que o incentivam, como pais, professores, treinadores e colegas. E aqui ela pergunta, né, mas por que esse estímulo externo tem esse poder de nos influenciar, né? Por que a gente se influencia tanto por interesse externo? Ela explica aqui que a gente tem um retorno positivo, né? A gente se sente competente, a gente se sente seguro. Eu também adiciono aqui que você tem um feedback se você está indo pelo caminho certo ou não. Às vezes você tem uma admiração muito forte pelo seu pai ou pela sua mãe, e quando você vai tendo esse retorno de que aquela atividade, de alguma forma, é bem vista pelo seu pai, ou a sua mãe, no caso, ele sente orgulho, ela sente orgulho de você, isso dá para você também uma questão de entender que aquele caminho é bom, e isso te dá, como ela diz aqui, segurança, né? Então você tem um retorno positivo. E você descobre se está fazendo sentido ou não avançar por esse caminho, por essa área. Vou pegar aqui, que eu fiz umas anotações aqui, e também eu quero fazer umas perguntas provocativas para vocês, né? Então, como ela falou aqui, né, os interesses eles não nascem prontos. O interesse é algo que, fazendo uma anotação aqui, começa pequeno, você tem sinais no cotidiano e vai sendo moldado conforme a pessoa explora, experimenta e se expõe. Ou seja, a paixão não é como a gente acha que é uma predisposição. Lembra que a gente falou do talento antes? A gente tem uma predisposição, a gente tem uma habilidade às vezes já comum, uma facilidade de fazer alguma coisa. Nesse caso, não. A paixão, ela é desenvolvida. Então, ela passa pela fase da descoberta, da experimentação, e aí sim, a gente consegue desenvolver uma paixão por algo.
A gente falou no capítulo anterior, e também na sequência vai ter especificamente sobre o propósito, que daí é onde a gente identifica que aquela atividade ou faz um sentido, contribui para alguma coisa, então isso vai acabando retroalimentando. E aqui ela também fala de que a realidade do sonho, né, é um pouco utópica. Pessoas com garra apertam a oportunidade que tem hoje. Ou seja, às vezes a gente tem um sonho, mas tem muitas pessoas que, para chegarem aonde chegou, né, às vezes você olha uma pessoa de sucesso, seja no esporte, seja em qualquer segmento que você vê, aquele estágio que aquela pessoa está, não necessariamente era o sonho dela. Porque elas pegaram aquela oportunidade que tinham de uma bolsa, de jogar futebol e de nadar, seja o que for, e ela apertou aquela oportunidade com tudo que ela tinha. Então, às vezes, essa descoberta foi pelo gatilho da necessidade. E aí elas nutriram o interesse baseado naquilo que elas tinham. E esse interesse, daí sim, com o tempo, se transformou em propósito. A gente vê no esporte muito isso, né? Às vezes tem o André Agassi, se não me engano, que é um tenista, que ele dizia que ele foi para o tênis por exigência do pai. Ele mesmo odiava jogar tênis, mas o pai o tornou um jogador de tênis. Então, veja, ele de certa forma, eu não lembro se é o Agassi, mas tem uma fala dele que ele estava numa final de um campeonato e ele não estava com tesão ou com vontade, né? Desculpa a palavra, né? Mas ele não estava com aquele ânimo de entrar lá e vencer. Para ele era muito mais uma obrigação ou uma questão assim que nem ele sabia porque ele estava lá. Então imagina, ele numa final de um Grand Slam sem a vontade de vencer. Aí aqui ela comenta, que eu também anotei aqui um terceiro insight, que os interesses genuínos crescem com a prática. Então, ou seja, o interesse ele vai aumentar quando você entende melhor a atividade, então volta para aquilo, né, o começo, meio e fim, começa a performar melhor, então você começa a ver que o seu desempenho tem uma vantagem competitiva, ou você vê que aquele teu desempenho faz diferença para alguém, e aí você percebe que há um progresso. Então, basicamente, o ciclo seria uma curiosidade, uma apresentação, alguma coisa assim, passando pela prática, desenvolvendo a competência, tendo prazer nisso, e aí gera a paixão. E aí, de novo, como a gente já falou, que a exposição é mais importante que a reflexão. Perdão, que a exposição é mais importante que a inspiração. Você não descobre paixões só pensando, você descobre fazendo. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer para você, né, que como meu objetivo é trazer também alguns insights e provocações para você, quando a gente fala de paixão. E se você olhar para o seu dia a dia, seja no trabalho, seja dos seus hobbies, seja do que for, o que você faz porque você gosta ou porque você se acostumou a gostar? Como é que eu posso traduzir isso de uma forma talvez mais clara para você, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um grupo de estudos, quando a gente olha para uma faculdade, às vezes a gente vê lá uma pessoa estudando e ela não tem certeza se aquela é a profissão que ela quer seguir para a vida inteira. E aí eu te pergunto, isso é uma paixão ou ela se acostumou com aquela profissão por acaso? E aí isso vale para o seu dia a dia, para a empresa onde você trabalha, para o que você faz, seja por que for. O que você faz porque você gosta, porque te dá vontade, te dá ânimo, você vê resultado, ou porque você se acostumou a gostar daquilo. Eu fiz uma anotação aqui que fala sobre isso, né, de parar de encontrar a paixão perfeita. Talvez a gente se acostume a fazer algo e a gente talvez não descubra o quanto que a gente gosta até parar de fazer, né? Então, às vezes a gente fica achando que uma paixão ela vai aumentando, e às vezes ela já alcançou seu ápice, então essa é uma observação que eu trouxe aqui também para vocês. Ela fala aqui sobre o tempo, a repetição, pequenos rituais e exposição constante. Ou seja, essa paixão
ela um dia, ela não foi nada além de uma sementinha. E para ilustrar isso é aquele caso que eu falei do astronauta, que dizia que ele via vários lançamentos, né, de ônibus espaciais, enfim, e aí ele um dia talvez pensou, deve ser legal ir para o espaço. E aquilo, no sonho de uma criança, vendo um filme também depois, enfim, tendo vários insights, ele transformou aquela sementinha, né, de ver o homem viajar para o espaço no seu interesse, e aí sim, ele criou pequenos rituais, ele usou o tempo a seu favor, teve uma exposição constante, até que virou a paixão dele, e aí ele conseguiu realizar. Assim, ó, esse capítulo do interesse, ele também me faz pensar em algumas questões que às vezes a gente passa por detalhes, que nem eu trouxe aqui, ó, né? Aqui na página 125, ela coloca assim, ela vai falando, né, de que para entender melhor os interesses, vamos nos aprofundando nos especialistas, daí ela cita aqui o Paul Silvia, desculpa. E daqui a pouco ela fala uma frase que para mim ficou marcante, que é o seguinte: para o iniciante, a novidade é algo que ele nunca viu. Para o especialista, a novidade é o detalhe. Eu fiquei pensando nisso porque uma frase que é bastante comum, que a gente escuta falar, é que a diferença está nos detalhes. E um pouquinho antes, ela fala que quando a gente olha sobre a palavra interesse, né, que é o título do capítulo, ele em latim significa diferir. Então, interesse em latim significa diferir. Ser interessante é literalmente ser diferente. Eu ainda aqui adicionaria que quando você tem um interesse em algo, você também está aplicando está diferindo daquilo que te interessa daquilo que não te interessa, né? Então, lembrando das metas do Buffett que ele dizia, escolha as 5 principais, ou seja, aquelas que são mais interessantes, que daí você vai diferir daquelas que não são tão interessantes. Voltando para a questão do detalhe. Então, se para o iniciante tudo é novidade, né? Quando a gente vai aprender a nadar, a gente vai entrar na piscina, o jeito de entrar na piscina, a altura, onde a água está, a distância, tudo é novidade. Para um experiente, qualquer coisa já é conhecida. Então, o detalhe para ele que acaba sendo a novidade, né? A novidade tem que ser um detalhe. Se os detalhes fazem a diferença, né? Então imagina você lá, 20 anos exercendo a mesma profissão, 15 anos exercendo a profissão. A que ponto, por a gente já ter essa experiência, esse conhecimento, a gente não está deixando passar detalhes? A gente não está deixando de passar alguma novidade? Será que se você olhar para as suas rotinas diárias, não há nada novo, por menor que seja, uma ação, uma atitude, algo que você não está com o radar aceso, por ser já um profissional experimentado, você talvez não está deixando passar um detalhe ou não está deixando passar alguma novidade. Então, pense nisso, né? Você tem que ter energia para continuar, não basta ter só a curiosidade, não basta só ter o progresso, porque às vezes eu vou pegar o exemplo de novo da natação, né? Às vezes para um nadador, quando ele começa a nadar, ele vai demorar, 4 minutos para cruzar a piscina. Conforme ele for evoluindo a habilidade dele, ele vai passar para 1 minuto rápido, ele vai passar para 30 segundos, um exemplo rápido, mas aí ele vai estacionar. E aí, para ser campeão olímpico, por exemplo, ele precisa cruzar em 28 segundos. E para baixar de 30 para 28 é um desafio grande. E é aqui que entra o detalhe. Como a mão dele vai entrar, como ele vai respirar. Um detalhe fora, sem sincronia com o movimento, seja o que for, não vai permitir ele baixar, por exemplo, 1 segundo. Então, a gente, quanto profissional, quantos detalhes nós não estamos deixando passar, justamente por a gente entender que a gente já viu de tudo. Aí aqui a gente já falou sobre a questão de entender coisas naturais para você, enfim, aí faz sentido
a gente avançar para o próximo capítulo, que é o capítulo da prática. O capítulo 7, que fala sobre a prática, né, esse capítulo aqui, ele se conecta muito com o interesse, ele já leva para a prática, e quando a gente olha para o tema da parte 2, que é fazer a garra crescer de dentro para fora, por isso que eu falei que, para mim, esse é o capítulo principal, é o capítulo mais importante. Ele começa com um gráfico que, da outra vez, eu também fiquei olhando para ele por um bom tempo, e, de novo, mais uma vez eu fiquei olhando para ele. Ele tem uma linha que é competência e a outra, né, um eixo vertical de competência e um horizontal de tempo. Então, a gente tem competência por tempo. Ele traça uma curva de crescimento até o especialista de nível mundial, ou seja, aquela pessoa que em determinada área ela é referência mundial em um determinado conhecimento, em uma determinada habilidade. Ela vai falando sobre o aperfeiçoamento disso. Aí na curva, mais da metade para baixo, tem a pessoa de desenvolvimento estagnado, que é aquela pessoa que por algum motivo parou de se desenvolver, e aí tem a curva da desistência. Então quando a gente olha para o gráfico, na linha do tempo, a gente vai ver uma evolução da pessoa que vai se tornar especialista de nível mundial, muito parecida com a pessoa que vai ter um desenvolvimento estagnado e daquela pessoa que vai desistir. O que ela está querendo dizer com isso, no meu entendimento? Está numa frase que ela fala o seguinte: depois de entrevistar dezenas de modelos de garra, ou seja, ela identificou várias pessoas que seriam referência de garra para outras, ela pode afirmar, através dessas entrevistas, que todos eles transpiram Kaizen sem exceção. Então, Kaizen é uma metodologia japonesa de melhoria contínua. Então, de novo, a gente volta lá para aquela questão de estar satisfeito com a insatisfação. Ou seja, o nadador, ele precisa prestar atenção no movimento dele, porque um detalhe pode ser a novidade. Um jogador de futebol, um detalhe pode ser a novidade. Um profissional da área contábil, tributária, um detalhe pode ser, ou melhor, a novidade pode ser um detalhe. Então, daqui a pouco, para um especialista tributário, quando ele identifica uma pequena melhoria, ele pode trazer ganhos significativos para a empresa aonde ele trabalha. Então, tenha a melhoria contínua, vamos dizer assim, instalada no driver dos modelos de garra, foi uma coisa que ela identificou. Então, quando a gente olha a ascensão da competência ao longo do tempo, muitas vezes a gente acha que não está se desenvolvendo de uma forma adequada, de uma forma competitiva, mas aqui ela traz que esse gráfico, muitas vezes você está se desenvolvendo tanto quanto uma pessoa que vai ser ou que já foi especialista de nível mundial é. E aqui serve também de alerta para aqueles, então quando você chegar nessa parte do livro, fica também de alerta para você, até onde você parou de desenvolver as suas competências e teve um desenvolvimento estagnado, ou seja, você não alcançou o nível de especialista de nível mundial. Deixa eu ver aqui. Quais foram as outras anotações que eu fiz? Ela fala que é esse modelo de Erickson. Isso aqui é muito interessante. Os profissionais excepcionais, segundo a pesquisa de Erickson, que foi uma descoberta que ele fez através da pesquisa dele, os profissionais excepcionais dedicam milhares e milhares de horas àquilo que Erickson chama de disciplina, os profissionais excepcionais dedicam milhares e milhares de horas àquilo que Erickson chama de prática disciplinada. Ou seja, se a gente olhar, às vezes, uma pessoa... No esporte fica mais fácil da gente, pelo menos no meu entendimento, de explicar isso. E olhar a rotina de um atleta de alta performance, você vai ver que ela não tem nada demais, nada de novo. Tem melhoria contínua o tempo todo. Então a pessoa vai para a piscina, vai para o campo, vai para o ringue se for um boxeador, vai para o tatame se for um lutador de jiu-jitsu, e ele vai treinar de forma contínua, buscando aprimorar técnicas que ontem ele não executou tão bem, né? Ou que tem uma margem
para que haja uma melhoria. Aqui, ela traça 4 passos ou 4 modelos para a gente avançar em uma melhoria. Não, perdão, não é melhoria. Assim, ela traz aqui que esses modelos de garra fixam uma meta ambiciosa. Então, o que eles fazem ou como eles praticam? Porque ela fala aqui, mais para frente, eu antecipei um assunto e talvez ficou meio confuso, mas eu vou recomeçar aqui para deixar mais claro para você. Quando a gente está na fase da descoberta, então imagine que eu dei um exemplo ontem do jiu-jitsu. Então você, por algum motivo, escutou eu falar do jiu-jitsu, tem um outro influenciador que falou de jiu-jitsu, você escutou várias coisas sobre jiu-jitsu e tem a esperança de que esse esporte vai te ajudar. Só que você sabe, né, você tem total consciência que você é um incompetente nessa matéria. Então você está consciente da sua incompetência, da sua falta de habilidade nesse esporte, ou seja, o esporte que for. O objetivo de um atleta, de um profissional de alta performance, é ele pegar essa, entre aspas, incompetência, essa parte que ele não tem de habilidade, e tornar isso uma habilidade inconsciente. Então, perceba, você tem uma incompetência consciente, você sabe que não tem todas as ferramentas para praticar um esporte, ou quando a gente olha, eu dei o exemplo da área tributária, eu quero trabalhar na área tributária, mas eu não tenho a competência necessária, então eu estou ciente, eu tenho uma incompetência consciente. O meu objetivo é tornar essa competência em uma habilidade, através de aplicar esforço, que se torne inconsciente. O melhor exemplo para entender uma habilidade inconsciente que eu conheço, para te passar agora, é dirigir. Então, quando a gente senta no carro pela primeira vez, a gente mal sabe onde liga o carro, a gente mal sabe onde está o pedal do freio, do acelerador, da embreagem, aonde que troca a marcha, aonde que liga o pisca, e assim por diante. A gente tem uma total incompetência e a gente está consciente disso, a gente sabe que precisa aprender tudo isso. Em algum momento, essa habilidade ela vai se tornar inconsciente, ou seja, você vai entrar no carro, você vai ligar, às vezes você está conversando com a pessoa que está do seu lado, liga o carro, coloca na marcha certa, já abre o portão da casa para sair, já liga o pisca, e quando você vê, você passa aí 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, seja o tempo que for, dirigindo e em nenhum momento você parou para aprender ou prestar atenção em algum movimento que você fez. Você não parou assim e pensou, onde é que eu ligo o pisca? Como é que eu faço para virar o carro para a direita? Tudo isso aconteceu de uma forma inconsciente. Só que lá atrás, ela era uma incompetência consciente. Então, quando a gente passa desse primeiro passo, né, a gente vai fixar uma meta ambiciosa, algum ponto específico para o nosso desenvolvimento / desempenho. Então, eu estou olhando para uma atividade e estou determinando que eu quero chegar lá e performar de uma maneira. Então, a gente fixa uma meta ambiciosa. O segundo é entender, procurar pontos de melhoria no processo para corrigir. Então, o feedback aqui tem que ser rápido e constante. Eu tinha um objetivo de, por exemplo, vou pegar como exemplo a natação, de nadar 2.000 metros em 1 hora. Imagine esse objetivo. Passado 30 minutos, ou passado 1 ano, passado um determinado tempo, eu tenho que entender como é que está o meu progresso e o que eu preciso fazer para que eu consiga nadar 2.000 metros em 1 hora, por exemplo. Isso vai nos levar para o terceiro ponto, que é a análise do que eu sei e do que eu não sei, dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos, e dos erros e acertos. Ou seja, conforme eu começo a evoluir, quando eu começo a definir uma meta ambiciosa, eu passo por essa segunda etapa de entender e procurar os pontos de melhoria. Eu começo a ir para o ponto 3, que é analisar o que eu sei e o que eu não sei, quais são meus pontos fortes e fracos, aquilo que eu tive de erro e de acerto. Aí sim, eu vou chegar no ponto 4, que é tornar essa habilidade inconsciente, como exemplo de dirigir.
Só que daí aqui eu anotei uma coisa que me fez pensar nisso. Porque a gente, vários cientistas nos mostram isso, a gente tende a criar mecanismos de fazer as coisas meio que sem pensar para economizar energia. Então isso é uma coisa da natureza humana. Então quando a gente eleva a nossa competência para um patamar, como tomar banho, dirigir e assim por diante, a gente vai fazer aquilo sem pensar muito para economizar energia. Então a gente tornar a nossa habilidade inconsciente é uma forma do nosso cérebro poupar energia. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Será que você é um habilidoso inconsciente, quando a gente olha para cá, ou você ainda é um incompetente e está inconsciente disso? Será que tem oportunidade para melhoria e você não identificou? Lembra quando a gente falou lá dos detalhes, né? Que o interesse para um novato é tudo. Tudo é novidade para ele, né? Então, o que aparecer na frente dele é novidade. Para um profissional, para uma pessoa experimentada naquilo, a novidade é um detalhe, é uma coisa muito sutil. E aí a gente, por estar inconsciente, será que a gente não está desperdiçando uma oportunidade de elevar a nossa performance? Então, para você pensar nisso. E aí isso também me traz uma pergunta que eu já fiz isso para você, né? De quando que foi a última vez que você, por exemplo, sentou no banquinho, na cadeirinha do aprendiz e se desenvolveu em alguma coisa nova? Ou qual foi a última vez que você realmente praticou algo de uma forma deliberada, prestando atenção, cuidando dos detalhes e não apenas repetiu? Onde você percebe que tende a estagnar e onde você sente que pode aplicar o modelo de Kaizen para evoluir? Vamos dar mais uma pincelada aqui num ponto que é bastante interessante, que conecta com isso, que é a seguinte: a prática disciplinada determina o avanço para etapas mais avançadas, muito mais do que qualquer outro tipo de preparação. Então, ou seja, a gente vai entrando num momento em que, conforme a gente vai tendo uma prática disciplinada, imagine você sendo um profissional da área de vendas, né, o quanto que você está estudando vendas, o quanto que você está aprimorando, o quanto que você está aplicando uma evolução, uma preparação disciplinada, mesmo já sendo um profissional experiente, um profissional com bom resultado. Aqui, ela na sequência, ela vai dando outros exemplos de fluxo, e aí eu me lembrei do Flow, que há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, não vou precisar agora, entrou como tema daquele momento dizer que os bons profissionais, eles executavam suas atividades quando eles estavam no estado de flow, ou seja, eles quase não pensavam naquilo que eles estavam fazendo, eles apenas o faziam. E quando veio essa questão do flow, eu me lembrei de um vídeo do Ayrton Senna falando que ele estava dirigindo em Mônaco, em um determinado momento é como se ele nem soubesse o que ele estava fazendo, porque ele só ia guiando o carro. E cada vez ele conseguia mais rápido, baixar o tempo, e aí em um determinado momento ele bateu o carro, porque ele estava inconsciente, né? Ele agiu de uma forma natural. E aí com isso, eu volto de novo para aquela pergunta que eu fiz antes, da habilidade inconsciente, né? Que você atingiu um patamar excelente, mas e será que você já está no estado de flow tendo uma habilidade excepcional ou você acredita apenas que já a possui? Então, para você também pensar nisso, né? Ao desenvolver uma habilidade, o fluxo seria um meio de chegar à excelência, porque daí você economiza energia, você já está num estágio avançado de habilidade, e o comportamento gera a habilidade, a concentração, o estado de flow faz a habilidade gerar resultado, porque daí você já tem essa habilidade adquirida. Essa parte de prática aqui, eu quero trazer de novo mais adiante para a gente falar,
Eu percebi aqui, lendo de novo, que tem uma parte para a gente conectar com talento, mas com outros capítulos que a gente vai ver adiante, que faz muito sentido. Ela faz aqui 3 sugestões para você extrair o melhor da prática disciplinada. E aí, quando eu estava relendo aqui, eu me lembrei do PDCA, né, que é o planejar, executar, checar e agir, né, que é uma meta ambiciosa claramente definida, que é o ponto de você sair, concentração e dedicação total, feedback imediato e informativo e repetição com reflexão e aprimoramento, ou seja, você se concentra e se dedica de forma total, você tem um feedback imediato e informativo sobre para onde você está indo, que esse é o primeiro passo, e a repetição com uma reflexão e aprimoramento. A segunda sugestão dela, para aproveitar ao máximo a prática disciplinada, é fazer dela um hábito. Então, por exemplo, vamos pegar a questão aqui da leitura, que é o tema que também a gente está falando, de uma forma bastante direta, de a gente ter esse hábito de ler mais. Então, a melhor forma de você ter uma prática disciplinada é fazer da leitura um hábito. Então, todo dia, imagine que você toma café às 6h30, 7 horas, seja o horário que você tomar café, você vai dizer, eu vou ler 5 páginas, eu vou ler 10 páginas do livro. Então, enquanto tomo café ou enquanto eu estou esperando a comida ser preparada, seja o que for, você vai pegar o livro e vai ler 10 páginas. Aí, por exemplo, de meio-dia, antes de ir almoçar, eu vou abrir meu livro e vou ler mais 10 páginas, por exemplo. E à noite, antes de dormir, eu vou ler 10 páginas, né, seguindo esse exemplo. Então, você, para tornar essa prática disciplinada, né, deliberada por você, faça dela um hábito. Porque senão ela vai entrar no acaso. E o acaso, às vezes, não acontece, né? Então, essa sugestão dela é bastante rica para que a gente siga isso de ter uma meta ambiciosa, fazer essa questão de saber se a gente está indo bem, checar isso. E o segundo é que a gente tenha essa prática deliberada. A terceira sugestão para extrair o máximo proveito da prática disciplinada, é mudar o modo como você a vivencia. E aqui entra um negócio muito legal, na minha visão, porque às vezes a gente encontra ou quer ter um novo hobby, alguma coisa assim, a gente tem a esperança de que aquilo vai nos ajudar, vai nos trazer algum benefício, mas por algum motivo a gente acaba vendo aquilo como algo pesado, algo difícil de fazer, algo cansativo, algo que não nos permite se divertir e tudo mais. E aqui, se não me engano, ela dá o exemplo da soletração, que fazendo as coisas de forma divertida e tudo mais, você os pais que faziam isso, os professores, enfim, tiravam das crianças o medo do erro, o medo do julgamento, o medo de falhar, e fazer aquilo de uma forma divertida, de uma forma lúdica. Então, quando você consegue se libertar do julgamento, chega um ponto de que daí você consegue desfrutar daquele desafio. Então, é bastante importante você seguir esses passos. Então, para ficar claro, quais são os pontos que ela nos orienta a seguir? O primeiro, sabendo como fazer, né? Então, o primeiro princípio que ela traz aqui é sabendo como fazer. Os princípios norteiam a prática disciplinada são simples, que é uma meta ambiciosa, concentração e dedicação total, feedback imediato e informativo e repetição com reflexão sobre o que deu certo, sobre o que deu errado, sobre o que pode ser aprimorado e assim por diante. O segundo, que ela coloca aqui para a gente ter e desfrutar dessa prática disciplinada, é tornar dela um hábito. Então, cria um horário, cria uma rotina para que ela faça parte do seu dia a dia. Eu quero ler 30 páginas por dia. Então, estabeleça um horário, um hábito para você ler 10, 15 páginas, e aí você pode fazer, por exemplo, de manhã e de noite, 15 páginas de manhã, 15 páginas à noite, ou 3 vezes no dia, ao acordar no café da manhã, de meio-dia e antes de dormir, mas que você estabeleça um hábito para fazer a prática disciplinada. E o terceiro, para você extrair, é o modo como você a vivencia.
Então, por exemplo, eu vou ler. Não posso encarar a leitura como um martírio. Eu tenho que ler esse livro, não vai funcionar. Então eu tenho que trazer um aspecto aqui de que, que bom que eu vou ler esse livro, olha só que legal que eu aprendi, vou daqui a pouco fotografar isso, mandar para minha esposa, vou fotografar isso aqui, vou mandar para um amigo, porque daí você vai ver que esse feedback, às vezes está falando com uma pessoa, te ajuda. E isso serve para qualquer outra atividade, né? Você pode encontrar um meio de tornar essa atividade mais prazerosa e menos pesada. Para a gente dar sequência, o próximo capítulo vai falar sobre propósito, então é o capítulo 8. Aqui ela também tem uma oportunidade para você colocar a escala de garra que você ficou, então você vai poder comparar com ela, e aí ela vai falar daquele esperança. Então lembra lá que a gente falou na aula anterior, né, de como você delibera sobre uma ação, né? Você tem a esperança em todas as etapas, mas ela passa pela descoberta, você começa a gostar de fazer aquilo, aí depois você tem um desenvolvimento, isso te dá uma esperança de evolução, você encontra o propósito, e aqui nessa parte ela vai falar sobre essa questão da esperança. Comenta aqui embaixo como é que está sendo para você esse desafio, se você está se sentindo mais preparado, se você está vendo um meio de evoluir e construir um ano diferente. Então, para mim está sendo muito rico e eu espero que eu consiga transmitir para você o que esse livro está me ensinando, que eu possa te ajudar também nesse seu desenvolvimento. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima aula, na qual, como a gente já falou aqui, nós vamos falar sobre